Olá, amigos do Papo.com, bem-vindos ao nosso programa e hoje nós vamos falar sobre intercâmbio, né? Algo que muda a vida das pessoas, da sua vida, se você já estudou lá fora, né? O intercâmbio deixou de ser luxo, ele passou a fazer parte da vida das pessoas. As pessoas vão, estudam, ficou muito mais acessível, tem diversas oportunidades, diversos lugares que você pode ir, cursos. E é sobre isso que a gente vai falar no nosso programa. E a gente convidou a Cristina Vicário, que é vice-presidente do Student Travel Bureau, para bater um papo com a gente sobre isso e dar as dicas que a gente precisa. E coloca aqui no comentário se você já fez e qual foi a sua experiência quando você fez o intercâmbio. Cris, vamos lá. Bom dia, Tamer. Tudo bem, pelo querida? convite. Obrigado aí pela oportunidade de estar conversando com você. Esse é um assunto que sempre é sucesso aqui no nosso programa. Você já teve outras vezes. Toda vez que a gente fala, as pessoas pedem para você voltar. Sim. Eu queria entender o que está acontecendo aí nos últimos 5 anos, o que mudou nesse universo do estudante que procura, que procura estudar fora. Como você bem colocou, né, o intercâmbio virou estratégia de vida. Sim. Então, a gente reparou um movimento muito grande, não só nos jovens, que cada vez mais querem fazer programas mais cedo. Então, a gente começa a trabalhar o aluno a partir dos 12 anos de idade. Antigamente era diferente, você ia quando você tinha uns 15, 16. Hoje existem programas para os mais novos. E a turma mais velha, acima de 35 anos, 40 anos, começou a entender que precisava se profissionalizar em outros temas, além dos temas de carreira e as paixões de vida também. Então, a gente viu que houve uma grande mudança na procura de novos programas que as universidades e as escolas lançaram para profissionais, para jovens universitários e também para a meninada que antes ia só fazer curso de inglês. Hoje os meninos, né, também, eles nascem falando inglês, né? Sim. Eu brinco com isso, que eu falo, meu Deus, você tem um menino que estuda em escola brasileira e que tem um inglês perfeito. Por quê? Porque através da Netflix, TikTok, os filmes, os videogames, o aluno já está acelerando o idioma. Então, os alunos estão buscando agora já começar a entrar em carreira. E a gente fez uma pesquisa lá no STB e a maior preocupação hoje dos pais é o que vai ser da carreira do meu filho. Uhum. Porque são novas profissões que estão vindo por aí e a gente não sabe, né? Se o aluno antigamente ele já sabia que ele queria ser médico ou queria ser advogado. Hoje tem alunos que têm diferentes interesses. Eu tenho um aluno que está fazendo economia numa universidade e cinema junto. E essa possibilidade anteriormente não existia. Então, houve uma mudança, não só nos tipos de programas oferecidos para os alunos mais jovens, que estão se preparando mais cedo para a carreira, mas também nas mudanças de carreira e nas alternativas de um profissional que hoje tem possibilidades até de trabalhar para uma empresa brasileira, mas fazer um intercâmbio e morar fora por um tempo para pegar alguma certificação ou se profissionalizar em alguma outra área de interesse. Mas você acha que ele está procurando o quê? Ele está procurando uma experiência nova, ele está... O que o jovem está, ao sair, né, está procurando? Melhorar a sua qualidade profissional ou viver algo diferente? Eu acho que é um balanço entre as duas coisas. O jovem brasileiro, ele tem muita sede de conhecer, o brasileiro tem essa facilidade, né, de fazer amizade, o brasileiro é aberto, ele é sociável. Então, eu acho que o jovem, ele também está entendendo que ele precisa fazer o que a gente chama de networking. Uhum. Então, conhecer outras nacionalidades, conhecer outros tipos ter outros tipos de vivência. E os pais também estão à procura de dar oportunidades para abrir esse leque do aluno, né? A grande preocupação do pai é: será que meu filho está escolhendo a carreira certa? Será que é isso mesmo que ele quer? Que ele vai ser feliz, que ele vai ter sucesso profissional, mas ao mesmo tempo vai ter um bom balanço? Porque hoje existe muito essa preocupação de você estar bem colocado profissionalmente, mas também ser feliz, Uhum. né? Uhum. Anteriormente a gente tinha uma ideia assim, o sucesso é só o dinheiro. Hoje eu vejo que essa nova geração que eu lido lá no STB, eles estão preocupados em ter sucesso profissional, eles querem crescer profissionalmente, mas eles também querem encontrar um balanço do que eles amam, do que eles gostam de fazer.
E hoje, com essas possibilidades de fazer um intercâmbio, seja ele de 3 semanas, 4 semanas ou 6 meses, esse leque é aberto para o aluno, ele vê possibilidades. A gente tem programas no STB que o aluno chega, ele pode fazer de manhã arquitetura e de tarde ele vai fazer inteligência artificial. Isso não existia no passado. E as universidades, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, estão oferecendo esses programas mais cedo. Então, o que mudou mais cedo existe já uma certa atenção maior em relação à profissão e à carreira, aliado, né, ao estilo de vida também, mas também o aluno que já entrou na faculdade, tem muitos alunos que estão na faculdade aqui no Brasil que querem ter uma experiência lá fora, de ficar 6 meses ou 1 ano, para conhecer um país diferente, aperfeiçoar o idioma e ter possibilidades de cursar matérias que talvez ele não teria aqui no Brasil. Você acha assim que a questão do intercâmbio faz parte da carreira da pessoa? Você já está conectada com isso? Quer dizer, o cara está estudando, ele já está olhando a carreira para até decidir para onde ele vai ou se ele está indo para a direção certa? Totalmente, também. Você pegou num ponto assim que hoje é crucial no pensamento, não só do jovem profissional, mas dos pais e dos meninos até mais cedo, dos adolescentes. Né? É você entender que você precisa ir para o intercâmbio para você abrir o leque e até para você definir se você está no caminho correto. O intercâmbio, ele traz essa mudança de pensamento e essa certeza. Não, eu estou no caminho certo ou não tem nada a ver comigo. Por exemplo, eu tive um aluno no ano passado que foi fazer um pre-college, que é um programa para antes de entrar na faculdade, e ele estava na cabeça que ele queria ser médico, estava se preparando aqui para fazer medicina. E ele foi fazer um pre-college numa universidade que é parceira nossa, que é Johns Hopkins, que é uma universidade quase uma das melhores do mundo em medicina. Chegou lá... O pre-college, o que é essa? É um programa de 2, 3 ou 4 semanas que o aluno faz as matérias como se ele estivesse no primeiro ano da faculdade. Lá. Tá. Só que ele está como se fosse fazendo um test drive. É muito interessante. Esse aluno, ele foi fazer esse pre-college e ele estava questionando se ele realmente queria medicina. Quando ele chegou lá e teve acesso aos laboratórios da Johns Hopkins, conversou com os professores, foi mentorado, viu outros alunos do mundo inteiro, imbuídos ali naquele propósito de realmente estudar medicina, ele falou, eu tenho certeza, eu vou voltar para o Brasil, vou fazer vestibular e vou ser médico. Isso não tem no Brasil, essa possibilidade não existe. Não existe no Brasil. Não existe no Brasil. E as pessoas aqui no Brasil desconhecem que isso exista fora do Brasil. Então, a gente trouxe esse produto para o mercado, a gente foi inovador, o STB foi inovador nessa área, porque a gente conseguiu fazer contrato com grandes universidades. Hoje a gente tem Yale, Georgetown, Dartmouth, UCLA, Utah University. A gente tem grandes universidades que oferecem esses programas que vai abrir o leque para o aluno poder definir a carreira dele. E os pais querem investir nisso, por quê? Porque eles acham que depois que o aluno volta de um programa desse, ele tem mais certezas, ou até tem mais dúvidas, mas ele sabe que perguntas fazer. Ele faz um test drive ali de 1 mês que você falou, é isso? Isso. E ele fica dentro da universidade cursando, entendendo o que é aquele mundo que ele está pensando em entrar em algum momento. E vivendo 100% como um aluno internacional. Isso vale o quê? Para medicina? Vale para todas as profissões? Todas as matérias, inclusive engenharia, direito, medicina, marketing, as áreas criativas, cinema, economia, negócios. Então, ele vive durante 2, 3 ou 4 semanas como se fosse um aluno americano e totalmente ali integrado à vida da universidade. Entendi. Ele mora no campus universitário. É caro isso? Esse programa varia em torno de 6 a 7 mil dólares. 6 a 7 mil dólares, com tudo? Com tudo. Com hospedagem. Menos passagem aérea. Mas hospedagem. Hospedagem e os cursos. E você tem aula, né, Damer, com o que tem de melhor, né? Porque seus professores são os mesmos professores da universidade. Então, você de verdade está vivendo como se você estivesse no primeiro ano da faculdade. Entendi. Né? Há 20 anos atrás, isso não existia no Brasil. Né? Hoje a gente tem programas que são programas que as próprias universidades brasileiras oferecem, sejam elas públicas ou privadas, a USP oferece também, e a gente sabe que universidades privadas oferecem, que o aluno sai do Brasil, ele tranca a matrícula ou ele vai com a equivalência de créditos e ele fica 6 meses ou 1 ano na Austrália, no Canadá, na Inglaterra, nos Estados Unidos,
fazendo matérias diferentes da grade curricular que ele teria aqui na universidade, aqui no Brasil, mas quando ele volta para o Brasil, a universidade acata os créditos que ele fez lá fora. E é sensacional, porque não são, na Europa esses programas não são caros. A gente tem programas a partir de $4.000, o semestre inteiro. O semestre inteiro? Inteiro. É muito acessível. Então, muito acessível. $4.000 é R$20 mil, R$25 mil por 6 meses. Por 6 meses. Ainda você consegue parcelar, imagino. Consegue, isso, né? consegue parcelar. E Cris, o que está bombando hoje de países, tá? Porque a gente falava assim, da minha época, né? Um pouquinho mais velho, né? Era Estados Unidos, né? Sim. Você ia fazer intercâmbio, obrigatoriamente era Estados Unidos. Essa realidade está mudando? Você tem outras opções para... Completamente, completamente. A gente tem, assim, hoje... nos programas de certificação, programas universitários, pelas políticas públicas internacionais de alguns países, você tem o Canadá, a África do Sul, a Irlanda, a Malta. Tem programas que têm um custo mais baixo. Então, a gente teve realmente... Mas com qualidade. Com qualidade. A gente teve alguma... É claro que os Estados Unidos têm universidades, né, que são muito renomadas, mas o custo dos Estados Unidos ficou mais alto. Então, a gente tem alternativas hoje para o aluno que procura fazer um bom programa em uma boa universidade, mas que vai pagar um pouco menos. A gente tem França, Itália, Inglaterra, Irlanda, África do Sul, Canadá, Austrália. O STB tem escritórios na Austrália. A gente tem grandes universidades na Austrália, por exemplo, a UTS, que é uma universidade sensacional de engenharia e arquitetura. Ela tem programas de semester abroad muito acessíveis, muito. Então, assim, hoje o custo... Quando você fala muito acessível, o que nós estamos falando? Em torno de $6 mil, $8 mil um semester abroad. Um semestre. No dólar australiano. Que é mais tranquilo, mais tranquilo. E tudo isso, o interessante é que o aluno tem essa possibilidade, não só de desenvolver a parte acadêmica, mas ele vai ganhar uma coisa que ele não teria no Brasil, né? Ele vai ter um networking com todos os países, porque eles recebem muitos asiáticos ali na Austrália. Ele vai ter a possibilidade de morar num campus universitário com gente do mundo todo. E assim, ele vai sair da zona de conforto, né, Tami? Porque não é fácil. É um desafio grande você morar fora, sozinho, quando você é universitário, ter que fazer suas contas, né, cuidar da sua casa. Então, é bem diferente da vida aqui no Brasil, né? Geralmente, o estudante universitário aqui no Brasil, por pesquisa, a gente sabe que a grande maioria ainda mora com os pais. E os pais... Ele não quer sair de casa mais. Os pais que subsidiam, né? Então, assim, os pais, o ganho desse desenvolvimento do que a gente chama das habilidades que são soft skills, né? É muito grande. E isso só é possível com o intercâmbio. Então, você tem as dificuldades ali do dia a dia que você vai enfrentar, mas também você tem um ganho gigante e que te dá uma competitividade grande na sua vida profissional. E, Cris, você está falando para o cara que está cursando. E o cara que se forma na universidade, ele também tem essas possibilidades? Faz sentido para ele, recém-formado, estudar fora? Não? Sim, a gente tem vários casos de alunos que se formaram, por exemplo, aqui, em negócios e querem olhar para outros assuntos que não foram cobertos na faculdade. Então, por exemplo, com esse lance agora da inteligência artificial, existem muitas dúvidas ainda pairando sobre o que vai ser desse mercado de inteligência artificial, como é que os líderes vão levar isso adiante. Eu tenho tido procura de profissionais que acabaram de se formar em engenharia da computação ou computer studies, né, que a gente fala estudos da computação, e que tem muita dúvida em relação a qual caminho tomar de negócios em relação à AI, a inteligência artificial. Então, eles procuram um curso mais curto, de 1 mês, 2 meses nessas faculdades, e eles fazem uma certificação bem especializada, né? Eu mesmo terminei agora um curso que eu fiz do MIT de inteligência artificial, porque eu queria entender mais a fundo em termos de negócio, o que eu podia fazer com o AI. Eu não sou uma técnica de computação, não me formei, minha área é marketing, mas eu sou uma empresária. Então, eu queria poder entender qual caminho eu vou levar o STB dentro do AI. Então, eu fiz um curso no MIT, fez assim com a minha cabeça. Foi incrível, porque realmente... E é um curso curto, são 6 semanas. Então, a gente tem uma gama gigante de cursos profissionalizantes e certificações em áreas distintas para esse profissional também, que precisa
estar mais up to date, né? Estar entendendo o que está acontecendo. Para a gente já está por encerrar, o inglês é básico. Todos os cursos são em inglês, ou quando você vai para a França, é francês? Como é que funciona? Porque Austrália, inglês, África do Sul, inglês, Inglaterra, Irlanda, irlandês, que não fala que é inglês, ele fala outra língua lá. Mas... Tamer, essa pergunta é muito importante, porque é um outro ponto de atenção, que fica a dica aqui para todo mundo, é o seguinte: se o inglês não tiver impecável, você não acompanha a aula. Então, a gente tem sim vários casos de estudantes universitários que querem fazer o semestre abroad, mas não estão com inglês bom. A gente faz uma preparação, faz um curso intensivo lá fora de 4 semanas e depois entra no semestre abroad, que é o semestre fora. O inglês, a maioria dos programas, inclusive na França, na França, na Itália, os programas são em inglês. Mas não adianta achar que é o inglês inglês de rua, é o inglês acadêmico que é necessário. Tá, e aí você faz uma preparação. A gente faz essa Pra preparação. gente fechar, Cris, se a gente voltar no tempo assim, se você tivesse 18 anos hoje, o que você faria? Eu acho... 18, 25 e 45, o que você faria? Com 18, eu acho que com certeza eu faria um pre-college. Nós temos um contrato com a School of the New York Times. E eu sou da comunicação também. Eu faria um programa dentro do New York Times, que eu pudesse ver marketing, mídia social, um pouco de filosofia. Então, eu faria um pre-college de 4 semanas. Se eu tivesse 25 anos, eu faria um curso mais enxuto de semestre abroad. Eu ficaria 6 meses ali no final da minha faculdade, né? A gente tem alunos aqui no Brasil com 24 ainda que não formaram. Um semestre abroad, uma boa faculdade de ponta, na minha área, ficaria 6 meses. E se eu fosse mais velha, eu com certeza iria estudar filosofia ou inteligência artificial numa dessas escolas como Stanford ou Dartmouth, uma dessas escolas. E mais de 60 você faria o quê? Poucos casos assim, sem nenhum interesse. Olha o que eu faria 60. Eu pegaria um programa que a gente vai lançar, que ainda é segredo, você está Conta pra nós. recebendo informação em primeira mão. A gente vai lançar um programa para o pessoal de 60, que não está com o inglês meio enferrujado, que é inglês combinado com experiências de vinho. Ai, que delícia. Vinho, vamos visitar as vinícolas na África do Sul, vamos fazer programas ligados à degustação de vinhos, conhecimento em torno da cultura do país, e vamos fazer o inglês de manhã. Vamos unir o útil ao agradável em Cape Town, que é a cidade mais linda do mundo. Quanto tempo? 4 semanas. 4 semanas. Então, boa dica para nós aí que temos mais de 60, né? Já pode usar até a carteirinha lá do idoso, né? Pode. Cris, eu queria super agradecer você. Espero que você tenha gostado da conversa. Deixa um comentário aqui, tire sua dúvida. Você já fez um intercâmbio? Foi boa a sua experiência? A gente quer ter essa conversa com você também aqui no nosso canal. E se você gostou do conteúdo, dá o joinha, compartilha com seus amigos e a gente se volta vendo numa próxima oportunidade. Cris, super obrigado. Obrigada, Tami.